Oi pessoal da aula D, tudo bem? Eu sou a professora Tamisa e estamos aqui no curso de Português para Imigrantes e Refugiados. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós já estamos aqui há um bom tempo estudando português, nós já tivemos diversas temáticas para a gente estudar, conversar, diversos conteúdos focados também por habilidade. Se você quiser praticar mais a escrita, se você quiser praticar mais a oralidade, então a fala, também exercícios focados em conteúdos gramaticais que nós já vimos, tudo isso já teve tudo aqui. Então, se você está chegando agora pela primeira vez, fica muito à vontade e dá uma procurada aqui na nossa playlist, se inscreve, dá o like que você vai ver sempre quando um novo vídeo surgir. Essas aulas, elas vêm como um combo. Como assim? Além desse momento que nós temos aqui em vídeo, também tem um material complementar que ele complementa o estudo de vocês. Então, é muito importante que vocês façam essas duas coisas. Assistam a aula aqui, comentem aqui nos comentários, digam de onde vocês são, o que vocês estão fazendo, como está sendo o estudo de português e também respondam as perguntas que sempre vão aparecer nessas aulas, porque é muito importante que vocês treinem a escrita, né? Mesmo que seja aqui online, em comentário no YouTube, que é muito importante mesmo também para a gente saber quem são vocês, né? Quem está assistindo aqui. E nós estamos então aqui num bloco de aulas mais voltado à literatura para vocês conhecerem alguns escritores brasileiros e as suas temáticas que eles tratam para conhecer um pouquinho mais assim desse Brasil. Então a gente está aqui vamos falar sobre o Daniel Munduruku através desse livro que se chama Contos Indígenas Brasileiros. Então essa aqui é a capa do livro que a gente vai conhecer um conto nessa aula. Então nós temos como objetivos conhecer mais sobre a cultura brasileira a partir do contato com diferentes escritores e obras da literatura brasileira, sensibilizar-se com as diferentes representações apresentadas nas obras, refletir sobre o uso da língua em obras literárias. Então eu ressalto a importância de vocês baixarem o material complementar, porque lá tem mais coisa ainda, porque nós não temos tempo para falar sobre tudo e vocês também não têm todos os textos na íntegra, então é muito importante que vocês baixem esse material complementar, ok? Então, nós temos como pretensões, vamos falar assim, então, que através dessas aulas e dessas leituras que vocês têm em contato agora, que vocês possam ter um momento de prazer ao escutar essas leituras e saber um pouco mais sobre a literatura brasileira. Então, quando a gente fala assim, proporcionar fruição, é isso, é de vocês poderem ter um momento assim de relaxamento, de descanso, de tranquilidade também, aí do outro lado, ao escutar essas leituras. E também exercitar uma reflexão crítica sobre o mundo. Como assim? A literatura, ela está aqui a nosso serviço, né, para nós podermos pensar na nossa vida, para que a gente possa refletir sobre o outro, para que a gente possa ter momentos de prazer, como vem ali a fruição, mas não apenas como isso, com esses objetivos, mas também como um motor para a nossa vida. Então a literatura, ela é muito importante e ela existe aí ao mesmo tempo que nós também, porque desde sempre quando a palavra surgiu, as pessoas começaram a utilizar ela. E nós, enfim, não vamos falar sobre a história toda da literatura, mas para vocês terem aí uma ideia, enfim, vocês podem compartilhar aqui também o que pensam sobre isso. E então, só para vocês saberem, nossa organização, a gente trabalha então aqui, a gente vai trabalhar, conhecer, vocês vão ter contato com 3 gêneros literários, que é o conto, a crônica e a poesia. A gente vai trabalhar em 4 aulas para cada um desses gêneros. Por quê? Para que assim vocês conheçam pelo menos 4 leituras desses tipos. Claro, a extensão de escritores brasileiros e escritoras brasileiras e de literaturas diversas brasileiras são diversas aqui, mas trazendo pelo menos um de cada, essa seleção que nós fizemos, pensando com muito carinho o que vocês poderiam conhecer de novo e tudo mais, é para que vocês realmente possam saber um pouco mais sobre o Brasil e saber um pouco mais sobre a língua também em uso, mesmo numa obra literária. Então, o que nós sempre vamos observar nas leituras?
O que ela nos trouxe de legal, de prazer, de momento de reflexão, representações da realidade. O que ela trouxe assim do mundo real? Tem relação com o mundo real? Não tem? O que aparece? Aspectos culturais. O que vem aí, o que aparece da cultura brasileira? Das culturas brasileiras, né? Que nós não temos só uma. Uso da língua no contexto do texto literário. Então, o que surge aí? Que palavras, que formações de frases, o que aparece, tá? Então, nós vamos sempre cuidar esses 4 pontos nas leituras todas que nós fizemos. Então, vamos começar aqui a leitura desse conto, que se chama O Roubo do Fogo. Mas antes, nós temos essa apresentação, que aqui tem um trecho, que foi escrita pelo próprio Daniel Munduruku, que faz parte, então, dessa família, né, vamos chamar assim, dessa família linguística e cultural, que são os Mundurucus, que são os indígenas Mundurucus aqui do Brasil. E ele escreve, então, na apresentação desse livro: as sociedades indígenas são movidas pela poesia dos mitos, palavras que encantam e dão direção, provocam e evocam os acontecimentos dos primeiros tempos, quando somente ela, a palavra, existia. O Brasil é o país da diversidade cultural e linguística. Aqui, em nossas terras, convivem mais de 250 povos diferentes, falando 180 línguas e dialetos, morando em todos os estados desse imenso país. São mais de 750 mil pessoas, segundo os últimos dados do IBGE, que buscam manter acesas as chamas da sua tradição e o equilíbrio de suas próprias vidas. Então, com essas belíssimas palavras, o Daniel Munduruku abre esse livro, então, que é composto por vários contos de diversas famílias indígenas, vamos pensar assim, de vários grupos indígenas do Brasil, que estão localizados em diversos lugares daqui. Então, a gente vai ler O Roubo do Fogo, tá? E esse livro foi publicado em 2004, só para vocês saberem. Então, vamos lá. Em tempos antigos, os Guarani não sabiam acender fogo. Na verdade, eles apenas sabiam que existia o fogo, mas comiam alimentos crus, pois o fogo estava em poder dos urubus. O fogo estava com estas aves porque foram elas que primeiro descobriram um jeito de se apossar das brasas da grande fogueira do sol. Numa ocasião, quando o sol estava bem fraquinho e o dia não estava muito claro, os urubus foram até lá e retiraram algumas brasas, as quais tomavam conta com muito cuidado e zelo. Era por isso que somente estas aves comiam seu alimento assado ou cozido e nenhum outro ser da floresta tinha este privilégio. É claro que todos os urubus tomavam conta das brasas como se fosse um tesouro precioso e não permitiam que ninguém delas se aproximasse. Os homens e os outros animais viviam irritados com isso. Todos queriam roubar o fogo dos urubus, mas ninguém se atrevia a desafiá-los. Um dia, o grande herói Apopokuvá retornou de uma longa viagem que fizera. Seu nome era Yanderekei, guerreiro respeitado por todo o povo. Decidiu que iria roubar o fogo dos urubus. Reuniu todos os animais, aves e homens da floresta e contou o plano que tinha para enfrentar os temidos urubus, guardiões do fogo. Até mesmo o pequeno cururu, que não fora convidado, compareceu dizendo que também ele tinha muito interesse no fogo. Todos já reunidos, Nhanderekei expôs seu plano. Todos vocês sabem que os urubus usam fogo para cozinhar. Eles não sabem comer alimento cru. Por isso vou me fingir de morto bem debaixo do ninho deles. Todos vocês devem ficar escondidos e quando eu der uma ordem, avancem para cima deles e os espantem daqui. Dessa forma, poderemos pegar o fogo para nós. Todos concordaram e procuraram um lugar para se esconder. Não sabiam por quanto tempo iriam esperar. Yanderekei deitou-se, permaneceu imóvel por um dia inteiro. Os urubus, lá no alto das árvores, observavam com desconfiança. Será que aquele homem estava morto mesmo ou estava apenas querendo enganá-los? Por via das dúvidas, preferiram aguardar mais um pouco. O herói permaneceu o segundo dia do mesmo jeito,
Sequer respirava direito para não criar desconfianças nos urubus que continuavam rodeando seu corpo. Foi no fim do terceiro dia, no entanto, que as aves baixaram as guardas. Ficavam imaginando que não era possível uma pessoa fingir-se de morta por tanto tempo. Ficavam confabulando entre si. Olhem, meus parentes urubus, dizia o chefe urubu. Nenhum homem pode fingir-se de morto assim. Já decidi, vamos comê-lo. Podem trazer as brasas para fazermos a fogueira. Um grande alarido se ouviu. Os urubus aprovavam a decisão de seu chefe e, por isso, imediatamente partiram para buscar as brasas. Trouxeram e acenderam uma fogueira bonita e vistosa. O chefe dos urubus ordenou, então, que trouxessem a comida para ser assada. Um verdadeiro batalhão foi até a presa e a trouxe em seus bicos e garras. Eles acharam o corpo do herói um pouco pesado, mas isso consideraram até muito bom, assim daria para todos os urubus. Eles colocaram Nhanderekei sobre o fogo, mas graças a uma resina que ele passara pelo corpo, o fogo não queimava. Num certo momento, o herói se levantou do meio das brasas, dando um grande susto nos urubus, que, atônitos, voaram todos. Nhanderekei aproveitou-se da surpresa e gritou a todos os amigos que estavam escondidos para que atacassem os urubus e salvassem alguma daquelas brasas ardentes. Os urubus, vendo que se tratava de uma armadilha, se esforçaram o máximo que puderam para apagar as brasas, engoli-las e não permitirem que aqueles seres tomassem posse delas. Foi uma correria geral. Acontece, no entanto, que na pressa de salvar o fogo, quase todas as brasas se apagaram por terem sido pisoteadas. Quando tudo se acalmou, Nhanderekei chamou a todos e perguntou quantas brasas haviam conseguido. Uns olhavam para os outros, na tentativa de saber quem havia salvado alguma brasinha, mas qual não foi a tristeza geral ao se depararem com a realidade? Ninguém havia salvado uma pedrinha sequer. Só temos carvão e cinzas, disse alguém no meio da multidão. E para que nos há de servir isso? Falou Nhanderekei. Nossa batalha contra os urubus de nada valeu. Acontece que, por trás de todos, saiu o pequeno cururu, dizendo: durante a luta, os urubus se preocuparam apenas com os animais grandes e não notaram que eu peguei uma brasinha e coloquei em minha boca. Espero que ainda esteja acesa, mas pode ser que... Depressa, pare de falar, meu caro cururu. Não podemos perder tempo. Dê-me esta brasa imediatamente, disse Nhanderekei, tomando a brasa em suas mãos e a assoprando levemente. Todos os animais ficaram atentos às ações do herói, que tratava com muito cuidado aquele pequeno luzeiro. Pegou-o na mão e colocou um pouquinho de palha e o assoprou novamente. Com isso, ele conseguiu um pequeno riozinho de fumaça. Isso foi o bastante para incomodar os animais, que logo disseram: se o fogo sempre faz fumaça, não será bom para nós. Nós não suportamos fumaça. Dizendo isso, os bichos foram embora, deixando o fogo com os homens e com as aves. Nhanderekei soprou de novo. Ele o fazia com todo cuidado, com todo jeito. Logo em seguida à fumaça, aconteceu um cheiro de queimado. Isso foi o bastante para que as aves se incomodassem e dissessem: nós não gostamos desse cheiro que sai do fogo. Isso não é bom para as aves. Fiquem vocês com este fogo. Dizendo isso, bateram as asas e se foram, deixando apenas os homens tomando conta do fogo. Enquanto isso, Nhanderekei soprou ainda mais forte e finalmente as chamas apareceram no meio da palha e do carvão que sustentaram o fogo aceso para sempre. Percebendo que tudo estava sob controle, o herói ordenou que seus parentes encontrassem as madeiras canelinha, criciúma, cacho de coqueiro e cipó de sapo e as usassem sempre toda vez que quisessem acender e conservar o fogo. Além disso, o corajoso herói ensinou os Apopokuvá a fazer um pilãozinho onde guardar as brasas e assim conservar o fogo para sempre. Dizem os velhos desse povo que até os dias de hoje os Apopokuvá guardam o pilãozinho e aquelas madeiras. Então, esse aqui foi o conto O Roubo do Fogo, do livro Contos Indígenas. E a gente viu aqui, então, que tem um trecho. E antes, a gente viu, então, aqui que nós temos, assim, o título como O Roubo do Fogo.
Mas não é apenas o roubo de qualquer fogo. Como é dito no início, que a gente pode ver aqui em tempos antigos dos guaranis, ele tem como subtítulo Povo Guarani, Mito Guarani. E aqui no início desse conto nós temos esse mapa mostrando as localidades onde predominam o povo guarani. Então nós vemos aqui no que é a parte mais escura que desde aqui o sul até lá o norte a gente encontra estados com populações guarani, né, sem falar em outros países aqui perto, aqui do lado do Brasil. Então o povo guarani ele é enorme, né, e nós vemos nesse conto então uma representação da sua história. O que vocês acharam? Vocês já tinham ouvido falar nesse povo guarani, em histórias assim de criação do fogo ou roubo do fogo? Nós temos também aqui o glossário. A Popocuvá Guarani significa o grande povo guarani está localizado em 8 estados brasileiros. Sua língua subdividida em Andevá, Mibiá e Kaiowá pertence ao tronco linguístico Tupi. Sua população é a segunda maior do Brasil, segundo dados oficiais. Chega a 35 mil pessoas. Os guaranis estão presentes ainda em diversos países que fazem fronteira com o Brasil. Nhanderekei, herói civilizador entre os guarani, aquele que cria e ensina este povo a manipular seus bens culturais. Nesta história, ele é o herói que ajuda o povo a roubar o fogo e ensina a conservá-lo. E Cururu significa o nome genérico dos sapos em Tupi. Então, esse glossário ele foi retirado do livro também, porque em todo o final assim, de conto desse livro há esse pequeno glossário, porque muitas palavras a gente não conhece, porque tem uma origem indígena, ou origem tupi, ou de outras línguas e dialetos indígenas, porque nós temos, como vimos no início, diversas línguas indígenas e dialetos indígenas aqui no Brasil também. Então, quando a gente fala de cultura brasileira, literatura brasileira, língua brasileira, a gente também pode se perguntar qual, de onde ou quais, porque como o país é enorme, a gente também tem diversas variações de língua, e a gente tem diversas representações de cultura e diversas literaturas que cada vez mais a gente está sabendo sobre elas. Então, para vocês comentarem aí, o que esse conto apresenta em relação aos itens que a gente sempre deve observar. Então, em relação à fruição, em relação a representações da realidade, em relação a aspectos culturais, ao uso da língua no contexto do texto literário. O que vocês já perceberam apenas ao ouvir esse conto? Claro que depois, com material complementar, vocês vão ter espaço para responder isso. Vocês podem também já trocar com colegas que vocês saibam que estão estudando ao mesmo tempo que vocês. Então, essa troca também é muito legal. Então, conversando sobre o conto. O que mais chamou a sua atenção no conto? Qual é o tipo de narrador do conto? Quem são os personagens do conto? Qual é o tempo e o espaço da história? Qual o plano do herói? O que aconteceu para que os urubus desistissem de possuir o fogo? Você conhece outras histórias que tratam sobre a origem do fogo ou de outro elemento na natureza? Pode ser sobre a água, a terra, o ar. Você percebe semelhanças entre o conto de Daniel Munduruku com histórias que são contadas no seu país? Então, essa pergunta é muito importante, é muito interessante. Então, essas respostas vocês podem compartilhar aqui, devem compartilhar aqui, por favor. E seguindo, o que nós podemos saber, então, sobre os elementos de um conto? A gente já viu na aula anterior o que era um conto. Agora, a gente vai saber um pouquinho mais sobre esses elementos que compõem esse tipo de texto que a gente chama de conto. Então, primeiro, espaço. É o local em que se desenvolve a narrativa, seja numa casa, rua, parque, praça, etc. Por serem narrativas breves, o espaço no qual se desenvolve a trama deve ser um espaço reduzido. Tempo. Designa o tempo em que se passa a narrativa, sendo classificado em tempo cronológico e tempo psicológico. Foco narrativo. Trata-se do narrador, sendo classificados em narrador observador,
conhecedor da ação, mas não participante, então só fica assim de longe vendo e narrando essa história. Narrador personagem. O narrador é um dos personagens, ele faz parte da história. E narrador onisciente. Conhece a história e todos os personagens envolvidos nela. Geralmente os contos são narrados em terceira pessoa, embora há muitos contos narrados em primeira pessoa. Nesse caso, quando surge o narrador personagem, que ele está ali, né, contando a história e fazendo parte dela. Personagens são esses indivíduos que participam da narrativa, sendo classificados, dependendo do foco, em personagens principais ou personagens secundários. Por ser uma narrativa curta, o conto possui poucos personagens. Diálogo. Elemento essencial do conto. Os diálogos caracterizam a base expressiva desse tipo de texto. Eles desenvolvem os conflitos da trama, sendo determinados pela fala dos personagens. Formados por uma linguagem mais objetiva e metáforas simples, os diálogos são classificados em diálogo direto, indireto e interior. E nós vamos ver um pouquinho disso no material. Epílogo corresponde ao clímax da narrativa, determinado pelo desfecho surpreendente, imprevisível ou enigmático da ação. E vamos saber então quem é o Daniel Munduruku, que é super importante que a gente saiba quem é essa pessoa que escreveu algo do que a gente está lendo, né? Então, o Daniel Munduruku está vivo, a gente pode procurar ele para saber o que ele está fazendo agora, onde ele está nas redes sociais. Então, é muito legal, né, quando a gente sabe que estamos lendo algo de um escritor ou uma escritora que está vivendo o mesmo momento que nós. Então, ele nasceu em Belém, no Pará, filho do povo indígena Munduruku, formado em filosofia com licenciatura em História e Psicologia. Integrou o programa de pós-graduação em Antropologia Social na USP, a Universidade de São Paulo. Lecionou durante 10 anos e atuou como educador social de rua pela Pastoral do Menor de São Paulo. Esteve em vários países da Europa, participando de conferências e ministrando oficinas culturais para crianças. Autor de histórias de índio, Coisas de Índio e As Serpentes que Roubaram a Noite, os dois últimos premiados com a menção do livro altamente recomendável pela FNLIJ. Seu livro, Meu Avô Apolinário, foi escolhido pela Unesco para receber menção honrosa no Prêmio Literatura para Crianças e Jovens na Questão de Tolerância. Entre outras atividades, participa ativamente de palestras e seminários, destacando o papel da cultura indígena na formação da sociedade brasileira. Pela Global Editora, tem publicado várias obras. Então, essa biografia, essa breve biografia do Daniel Munduruku foi retirada então do site da Global Editora, que também é editora desse livro que nós vimos. E a tarefa, então, para vocês fazerem? A primeira, compartilhe uma história sobre o seu povo que signifique algo para você. Pode ser uma lenda, um conto, um mito. Vamos ver se não há histórias similares entre nós. E a produção textual? Imagine que você é um pesquisador de histórias populares e recebeu a missão da universidade de escolher uma história popular e atualizá-la para os dias atuais. Em sua história, você deve escolher o tipo de narrador, informar o espaço e o tempo e apresentar clímax dessa recriação. Então, mãos à obra? Dito isso, bons estudos, até mais!